Everton Ribeiro e Bruno Henrique do Flamengo podem trocar de clube no Brasil na metade do ano. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece de uma vez por todas o que há de verdade nessas histórias e fala sobre um enorme problema no São Paulo. Já o Palmeiras assiste a um ex-jogador fazendo sucesso na Europa. Preciso te atualizar sobre Vanderlei Luxemburgo. O Luxa corre risco de demissão? E Mano Menezes, fica ou não no Internacional? Tudo isso e muito mais. Vou falar bastante sobre os números expressivos obtidos com o jogo entre Flamengo e Corinthians nesse domingo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima semana para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para assistirem ao vídeo até o fim, se curtirem deixem like e se inscrevam no canal, se juntando a quase 1.300.000 pessoas inscritas por aqui. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win. Tô colocando na tela vários jogos legais dessa segunda-feira com cara de domingo. Tem, por exemplo, no campeonato italiano Roma e Salernitana, vou de Roma. Tem ainda Empoli e Juventus, vou de Juventus. No campeonato inglês, destaque para Newcastle e Leicester. O Leicester correndo risco de rebaixamento, ainda assim, vou no Newcastle. Para completar na NBA, jogo decisivo se o Lakers for derrotado pelo Denver, teremos o time de Nikola Jokic classificado de forma definitiva para a grande final da NBA. Isso sem falar em Cruzeiro e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Você já sabe, para se divertir na unha é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código NICOLA500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Boa sorte! Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem do Rio Grande do Sul. Com a vitória por 3-1 contra o Inter, o Grêmio aumentou sua invencibilidade contra o rival no Campeonato Brasileiro, jogando como mandante. Já são 15 partidas sem perder para o Colorado, com 7 vitórias e 8 empates, a última derrota em 2006, quando ainda jogava no Olímpico. Quero falar sobre o Atlético Paranaense, que vai desembolsar $2.250.000 por 90% dos direitos econômicos do lateral esquerdo Lucas Esquivel, que pertence à União Santa Fé. Esse jogador também era pretendido pelo Botafogo e pelo Fortaleza, atleta que vai assinar um contrato de 5 temporadas com o Furacão. Bora contar também que o Brasil estreou com derrota na Copa do Mundo Sub-20 nesse domingo, 3-2 para a Itália. A Azurra ainda abriu 3-0 no placar. O Marcos Leonardo marcou 2 vezes na etapa final, mas não conseguiu evitar o tropeço perigoso da seleção brasileira. A saideira do Giro de Notícias contar que o campeão italiano Napoli não deve ter Spalletti, seu técnico vencedor, para a próxima temporada, pelo menos é o que garante na capa dessa segunda-feira o jornal Gazzetta dello Sport. A ideia do Spalletti é tirar um ano sabático. Bora repercutir uma das notícias mais tristes do final de semana. Outros atos de racismo contra Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid foi ofendido de diversas maneiras no confronto contra o Valência no estádio Mestalla. Ele ficou tão desconcertado, tão chateado, que acabou sendo expulso. Mas o Vinícius decidiu se rebelar e postou algo bastante forte em suas redes sociais, dizendo o seguinte, abre aspas, não foi a primeira, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é normal na La Liga, a competição acha normal, a federação também e os adversários incentivam. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi, hoje é dos racistas. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas. E eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Declarações pesadas do Vini pela primeira vez, ameaçando deixar o Real Madrid por não aguentar mais toda essa situação. O presidente de La Liga, que eu nem vou dizer o nome, ainda se deu ao trabalho de responder ao Vinícius Júnior como se o Vini fosse o culpado. Mas a resposta dada pelo Vinícius Júnior também nas redes sociais a esse presidente idiota foi espetacular. Abaixo ao racismo. Isso precisa acabar urgentemente. Bora falar sobre os recordes obtidos com Flamengo e Corinthians. Vitória do Flamengo por 1-0 num jogo esquisitíssimo. O Flamengo não jogou nada, o Corinthians foi melhor do que o rubro-negro durante a maior parte da partida, desperdiçou inúmeras chances de gol.
E a vitória rubro-negra se deu aos 48 do segundo tempo, um gol marcado pelo Léo Pereira, zagueiro que estava jogando de atacante e deveria ter sido substituído. É que na reta final do jogo, o Léo Pereira pediu para sair, ele estava sentindo uma lesão. O Sampaoli já havia feito as 3 substituições e pediu para que o Léo continuasse em campo só para quebrar um galho lá na frente. Aos 48 do segundo tempo, a bola foi levantada à área e o Léo Pereira, machucado, desviou de cabeça para garantir os 3 pontos. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Preciso te contar sobre os recordes garantidos nesse jogo. O maior público do Campeonato Brasileiro de 2023 é justamente dessa partida no Maracanã. Foram 60.352 pagantes, para um público total de 64.871. Até então, o recorde era de São Paulo 4, Vasco 2, no último sábado, quando no Morumbi estiveram presentes 57.399 torcedores. Em relação à renda, jogo do Maraca também se tornou o número 1. Foram 3.600.000 reais de receita bruta, contra 3.300.000 do duelo entre São Paulo e Vasco no dia anterior. Queria arrematar para falar a respeito de audiência. Em São Paulo, o clássico das multidões reuniu 23 pontos de média, com picos de 27. O segundo lugar na TV aberta ficou com o SBT, que registrou 6 pontos de média. No Rio de Janeiro, números melhores. Flamengo e Corinthians tiveram 28 pontos de média, com picos de 32. O SBT na segunda colocação, com apenas 4 pontos. Hora de falar sobre o futuro de Mano Menezes, que não foi demitido mesmo depois da derrota por 3-1 para o Grêmio. O tricolor gaúcho chegou a abrir 3-0. Foi a 5ª derrota consecutiva do Inter, que não vence as 6 partidas. No vestiário, o William Thomas, que é o diretor de futebol do Internacional, saiu pela tangente. Ele não cravou a permanência do Mano, mas também não admitiu sua saída. Vai haver uma reunião nessa segunda-feira entre o presidente Alessandro Barcelos, o William Thomas e demais dirigentes para definir se o Mano fica ou não. Tem confronto nessa semana contra o Metropolitanos na Venezuela, jogo absolutamente decisivo pro Colorado, que vive uma fase horrorosa. Cheguei a falar sobre as 5 derrotas consecutivas, certo? O time é hoje o 14º colocado no Campeonato Brasileiro, só 7 pontos conquistados, 2 de vantagem em relação ao Corinthians, que é o primeiro na zona do rebaixamento. Mano foi perguntado a respeito do seu futuro, situação absolutamente embaraçosa, vergonhosa. Ele dizendo que o William Thomas havia o garantido, o repórter dizendo que não era bem isso, enfim, um caos total. Se o Mano Menezes for demitido, a tendência é que ele fique pouco tempo desempregado. Afinal de contas, o Corinthians namora a possibilidade de contratá-lo há bastante tempo. Bora de informação exclusiva, o São Paulo tem um enorme problema a ser resolvido. O técnico Dorival Júnior pediu que o tricolor devolvesse o Felipe Alves ao Fortaleza. Quero contar para vocês com exclusividade que o Leão do Pici não vai aceitar a devolução do atleta. Primeiro porque isso não consta em contrato, depois porque o Felipe Alves está com o filme completamente queimado no Fortaleza. Quero te explicar direitinho essa história. Durante o fim de semana surgiu a notícia de que o Felipe Alves, pela 2ª vez consecutiva, nem sequer foi relacionado para o banco de reservas, seria devolvido ao Fortaleza. Entrei em contato com uma fonte minha lá no Leão e a pessoa respondeu o seguinte: chance 0 do Felipe Alves voltar. O Vojvoda não trabalha mais com ele. Na última renovação, inclusive, o Vojvoda e sua comissão técnica exigiram que ele não ficasse. Só para você entender como não há moral nenhum para o Felipe Alves trabalhar no Leão. Perguntei, mas tá bom, então ele volta e vocês vão reemprestar? Pessoa, esse dirigente com quem conversei do Fortaleza, afirmou: o problema é do São Paulo, até porque o empréstimo não prevê devolução e o São Paulo nem pagou o que deve pelo empréstimo. Informação exclusiva e importante dessa fonte. O tricolor havia combinado o pagamento de R$1 milhão pelo empréstimo de uma temporada e meia. Só que ainda restam R$600 mil que já venceram. Fortaleza, inclusive, já levou essa dívida à Câmara Nacional de Resolução e Disputas, que é um órgão interno que regula essas situações e que inclusive pune com proibição de inscrição de atletas e até perda de pontos para os casos dos maus pagadores. Agora estou curioso para saber como é que o São Paulo resolverá esse problema. Dorival Júnior não conta com Felipe Alves. São Paulo não pagou 600 mil ao Fortaleza e vai precisar encontrar um time no Brasil interessado em contar com o atleta. Senão, ele vai ter de permanecer no Morumbi, além desse pagamento de 600 mil em caráter de urgência, sob o risco de uma punição para o tricolor.
Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola desse domingo é se Luxemburgo pode ser demitido. Afinal de contas, com a derrota para o Flamengo por 1-0 nesse domingo, Lucha atingiu 11% de aproveitamento depois das 6 primeiras partidas, são 2 empates e 4 derrotas. Situação catastrófica, o Corinthians segue na zona do rebaixamento com apenas 5 pontos na 17ª colocação. Ainda pode ser ultrapassado pelo Cuiabá. Nessa segunda-feira o Cuiabá visita o Cruzeiro. Mas dá para cravar para vocês que Vanderlei Luxemburgo não será demitido. Pelo menos até o confronto de quarta-feira contra o Argentinos Júnior na Argentina. O Corinthians gostou da forma como o time se comportou. Ouvi de um dirigente importante do Timão que a impressão deixada foi das melhores, apesar da frustração com a derrota. De fato, o Corinthians mereceu um resultado melhor. O Yuri Alberto perdeu 2 chances, enfim, foram várias as oportunidades. O Corinthians sempre pareceu mais perto de vencer do que o contrário, faltou pontaria. E a diretoria entende que o Luxemburgo tem mérito em encontrar soluções como, por exemplo, do Paulinho na função de primeiro volante, o time mais jovem com o Adson espetado pelo lado direito, Bruno Mendes como uma boa alternativa para a ausência do Fagner, enfim, sobraram bons pontos. Só que o Luxemburgo continua precisando de resultados de forma urgente, a começar por essa quarta-feira. Se o Corinthians perder para o Argentinos Júnior, praticamente vai dar adeus a chance de classificação na Libertadores da América e a situação para ele fica muito complicada. Especialmente porque no final de semana o confronto é contra o Fluminense na Neoquímica Arena. E aí, em caso de um novo tropeço, aí sim, Vanderlei Luxemburgo tem enorme chance de ser dispensado bem antes de completar os 90 dias de experiência. Bora te falar toda a verdade sobre o futuro de Bruno Henrique e Everton Ribeiro, o atacante e o meia do Flamengo, que passaram a virar motivo de todas as especulações do mundo. Vocês já me perguntaram se o Bruno Henrique pode jogar no São Paulo, no Corinthians, no Santos, no Cruzeiro, entre outros. Em relação ao Everton Ribeiro, já o colocaram no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, entre outros clubes. Quero deixar tudo bem esclarecido para que você não crie falsas impressões. Primeiro, é preciso contextualizar que o Everton e o Bruno Henrique têm contrato com o Flamengo até 31 de dezembro. Ganham por volta de R$1.200.000 por mês. O Everton tem sido mais titular do que reserva. O Bruno Henrique ainda não consegue jogar com frequência por causa dos 10 meses parado em função de uma cirurgia no joelho. Tanto o Bruno quanto o Everton não querem sair do Flamengo. Pelo contrário, a ideia deles é prorrogar o contrato com o Fla para 2024. Eles têm salário em dia, salário alto, super adaptados ao Rio de Janeiro e sabem que no Flamengo tem muitas chances de brigar por títulos. Em qualquer temporada, o Flamengo é um dos maiores favoritos às conquistas. Mas rubro-negro já deixou claro que só vai tomar decisão sobre a renovação do contrato da dupla ou não no fim dessa temporada, de acordo com o desempenho deles. Então, não adianta o Corinthians, o São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Santos, entre outros, especularem. A possibilidade de contratação desses dois jogadores vai ficar restrita a 2024 e vai depender do que o Flamengo decidir para eles. Não há chance de eles serem contratados por outros clubes brasileiros na metade do ano. Esqueçamos essa história. Só para completar, vale a lembrança de que Everton Ribeiro e Bruno Henrique não estiveram à disposição de Sampaoli na vitória contra o Corinthians por motivos diversos. Bruno Henrique ainda se recuperando. Ele joga uma partida e fica 2 ou 3 de fora enquanto se restabelece com relação ao seu joelho. Já o Everton Ribeiro tem um problema no tornozelo e o fato de pisar para poupar esse tornozelo acabou gerando uma lesão muscular e ele é dúvida para o confronto do meio de semana contra o Nublense. Com transmissão do Paramount Plus, estarei comentando esse jogo ao lado de João Guilherme. Bora fechar o vídeo para falar sobre um ex-palmeirense que tem arrebentado no futebol italiano. Estou falando de Arthur Cabral, passagem para lá de discreta no Palmeiras. Ele havia sido comprado depois de arrebentar com a camisa do Ceará. No Verdão, só 5 partidas, uma única como titular. Ele acabou sendo preterido em relação a Daverson e Borja e acabou se mandando por empréstimo para o Basel na Suíça. Arrebentou por lá, foi comprado em definitivo. Na Suíça foram 106 jogos e 65 gols. Números tão bons que lhe valeram a possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira e uma venda para a Fiorentina. O início no futebol italiano foi um pouco mais complicado, mas nessa temporada o Arthur Cabral tem dado conta do recado. Duvida? Então saiba que ele é o artilheiro do time na temporada com 16 gols e 4 assistências em 45 partidas. É também o principal goleador da Conference League.
terceiro torneio mais importante no futebol europeu, atrás da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Com o gol dele em uma das duas partidas da semifinal contra o próprio Basel, a Fiorentina garantiu vaga na decisão da Conference League. Faz no dia 7 de junho, em Praga, o confronto decisivo, jogo único contra o West Ham, valendo o título. É legal contar que dos 7 gols que o Arthur Cabral marcou na Conference League, tudo isso em apenas 13 partidas, 6 gols surgiram na fase de mata-mata, ou seja, quando a coisa engrossou e a Fiorentina mais precisou dele, ele apareceu para definir. O Palmeiras tem hoje só um percentual, um mecanismo de solidariedade em caso de uma futura negociação. E a pergunta que fica é, será que o Arthur Cabral foi mal aproveitado no Palmeiras? Não deram o tempo que ele precisava? Estou curioso para saber sua opinião, use espaço para comentários e avalie. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e voltar mais tarde para o vídeo da tarde e também para o programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!